A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amiga, gente amada, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, em meio à sua casa, em meio à sua família. Antes de nós estarmos entrando sobre o tema desse momento, eu queria fazer mais um comercialzinho aqui, de mais um livro meu que chegou essa semana, um nome um pouco complicado, O Interlúdio que Guarda o Mistério de Deus, sobre o soar da 7ª e última trombeta, nos preparando para o arrebatamento, para o encontro com o Senhor. Se você quiser, no número que fica aí embaixo, eu mando para você no seu endereço, tá bom? Me abençoe, por favor. A grande pergunta que eu gostaria de fazer neste momento é: quem guia a nossa vida? Nós somos guiados por quem? Deus, ele sempre desejou guiar o seu povo. Esse sempre foi o seu plano, sempre ser o seu propósito. Guiar significa conduzir, dirigir, direcionar, mostrar o rumo. O guiar é de alguém que sabe o caminho e que toma pela mão, essa é a ideia da palavra, toma pela mão e conduz ao rumo certo, ao caminho certo. A ideia é de alguém que sabe o caminho, e Deus sabe o caminho para nós chegarmos à eternidade, e Ele quer nos conduzir tomando na nossa mão. Lá no deserto, Êxodo capítulo 13, verso 21, quando o povo saía, vamos dizer assim, da escravidão egípcia, a Bíblia diz que eles eram guiados numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo, eram guiados. Êxodo capítulo 13, verso 21. Em Êxodo capítulo 15, no verso 13, diz assim, com tua beneficência guiaste. Moisés entoou esse cântico dizendo, olha, pela bondade, pela beneficência do Senhor, Ele guiou o seu povo. Então Deus sempre teve o desejo de guiar o seu povo. Salmo 78, verso 52, que é um salmo de celebração da saída da escravidão egípcia, diz, fez sair o seu povo como ovelha e os guiou pelo deserto como um rebanho. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Isso foi a ação de Deus. No Novo Testamento, nós também percebemos essa máxima. Em João capítulo 16, no verso 13, o Senhor falando que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos guiaria a toda a verdade. Eu estou frisando a palavra guiar. O Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Romanos 8, verso 14, diz, pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus. E eu que tenho escrito sobre o livro de Apocalipse, tem algumas coisas que me chamam muito a atenção. No capítulo 7, no verso 17, diz que o Senhor Jesus mesmo nos guiaria às fontes da água viva. É maravilhoso saber que nós fomos guiados, estamos sendo guiados e continuaremos sendo guiados por toda a eternidade pelo Senhor Jesus. O nosso clamor deve ser aquele que está no Salmo de número 5, verso 8, onde o salmista disse, Senhor, guia-me pela tua justiça, ou guia-me na tua justiça. No Salmo 25, verso 5, diz, guia-me na tua verdade e ensina-me. Salmo 27, verso 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. A nossa declaração neste momento, ela deveria ser, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Seja essa a minha declaração e a sua declaração de que nós seremos constantemente guiados pela mão poderosa do Senhor. Essa seria, vamos dizer assim, a tônica, ou vamos dizer assim, o parâmetro, ou a ênfase de como nós deveríamos ser guiados. Mas, como pastor, observando o rebanho, eu percebo que não é isso que acontece. As pessoas têm dificuldades em permitir que o Senhor guie as suas vidas. Então elas são guiadas por quem? Primeira coisa, pessoas são guiadas por sentimentos de culpa, gente. Isso é uma coisa terrível, sentimentos de culpa. Quando tu pega lá em Gênesis capítulo 4, verso 12, logo depois que Caim mata Abel, seu irmão,
É dito sobre ele: serás fugitivo e errante pela terra. Serás fugitivo e errante pela terra. Imagina Caim vivendo com todo o remorso de ter assassinado o próprio irmão. Quanto sentimento de culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa maneira? Olha que tolo que eu fui. Agora estou aqui fugindo, errante, sem casa, sem família, não podendo estar com aqueles que eu amo. Acontece muito, muito, demais. Pessoas que são guiadas, eu nem sei se dá para dizer que são guiadas, porque uma pessoa que vive com sentimento de culpa, ela perambula pela vida. Ela está aí perambulando, porque constantemente aquela atrocidade, aquele ato ilícito, aquela situação que foi cometida, ela fica martelando na mente, martelando na memória, martelando na cabeça, trazendo juízo, trazendo condenação. E muitas pessoas acabam indo para o suicídio nessa hora. Por quê? Porque não veem mais sentido, ou não encontram uma solução para se verem libertas desse sentimento. Muitas pessoas hoje vivem sem um propósito claro e definido, porque elas são produto da sua amargura e são o resultado do seu remorso. Isso é triste. Uma frase para você pensar: somos produto do nosso passado. Você e eu, nós somos produto do nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiros dele. Olha que coisa linda! Nós somos o produto do nosso passado, mas nós não precisamos e nem devemos viver prisioneiros dele. Deus, ele é especialista em nos dar uma nova oportunidade, em nos dar um novo começo. O Salmo 32, se você tiver uma Bíblia e você puder apanhar, eu gosto demais desse Salmo. Salmo 32, os 2 primeiros versículos, diz assim: bem-aventurado, bem-aventurado é feliz. Feliz a pessoa, Macários, seria no Novo Testamento, né? Feliz aquela pessoa cuja iniquidade, a palavra iniquidade aqui é avon, é aquela perversão, aquele desvio do curso. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado e cujo pecado é coberto. Remiá, no hebraico, é algo fraudulento. Feliz aquela pessoa que tem a sua perversão perdoada, purificada. Feliz é aquela pessoa que tem o seu negócio fraudulento, aquilo que foi ilícito no passado, totalmente perdoado e coberto pelo sangue do Senhor. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Eu gosto demais desse salmo. Nós podemos então, tem pessoas, eu não sou guiado por isso, mas tem algumas pessoas que são guiadas, vamos dizer assim, pelo seu sentimento de culpa. Segunda coisa, há pessoas que são guiadas por raiva e por rancor. Pessoas que são iracundas, xingam o tempo todo, sempre estão de cara fechada, de cara amarrada. É como se tivessem tomado 1 litro de vinagre, azedas, rancorosas, coiceando, xingando todo mundo. Conhece gente assim? Eu, infelizmente, conheço pessoas assim. Nós somos remetidos a um exemplo do rei Saul, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, do verso 9 a 11, aonde esse homem ele vivia com tanta raiva de Davi, que ele tentava, todas as vezes que ele via Davi, ele tentava encravar Davi na parede com a sua lança. Olha o tamanho da raiva, olha o tamanho do ódio, o tamanho do rancor que tinha naquele coração. Ele tentava fazer mal, e enquanto ele era consumido pelo ódio, pela raiva, a Bíblia diz que Davi ele dedilhava a sua harpa, e isso acalma o coração. A harpa, o louvor, a adoração nos aproxima do Senhor, e quando nós estamos próximos do Senhor, não há espaço no coração para ficar armazenando raiva e rancor dentro da gente. Tem pessoas que são guiadas por isso, por sentimentos de vingança. Pessoas que falam: olha, eu morro, mas eu não perdoo. Um dia esse camarada vai pagar tudo o que ele fez para mim. E a pessoa fica ali remoendo e arquitetando e imaginando uma cena, uma situação onde ela vai se vingar. Vingança não é de Deus. Eu conheci pessoas e trabalhei a vida de muitas pessoas que chegavam iracundas para a igreja, carregadas de raiva, de ódio, de rancor. E de repente foram ali lapidadas, trabalhadas pelo Senhor, plenificadas com o Espírito Santo, e hoje vivem de maneira livre, adorando e servindo ao Senhor dentro de ministérios.
Raiva não faz bem para você. Deixa essa raiva na presença do Senhor. Abandona esse ódio. Deixa esse ódio de lado. Viva a alegria do perdão. Perdoe sempre, todas as vezes que você tiver a oportunidade. Perdoe. Quem vai ganhar é você. Quem vai viver bem é você. Quem vai dormir tranquilo é você. Não vá para a cama cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de rancor. Olha como Saul vivia, perseguindo Davi o tempo todo, tentando matá-lo. Essa era a vivência desse homem. Esse homem revivia os remorsos, ele revivia as contendas, ele revivia. E é assim que acontece. Quando uma pessoa não perdoa, ela está sempre amarrada àquela pessoa, ela está carregando aquela pessoa para onde ela vai. Ela dorme com ela, levanta com ela, trabalha com ela, está sempre ali do lado. E quando você perdoa, você libera. Você deixa aquela pessoa ir e você está livre. Meu irmão, olha que coisa linda, minha irmã, que coisa maravilhosa você poder viver desse jeito. Não carregue a sua culpa, não carregue a sua mágoa, não carregue o seu rancor. Não podemos viver desse jeito. Tem pessoas, em terceiro lugar, que elas são guiadas pelo medo. Meu Deus! Medo disso, medo daquilo, não avançam, não fazem um concurso, não se aperfeiçoam. Por quê? Porque tem medo. Medo do escuro, medo da noite, medo do amanhã. Medo. Tem algumas pessoas, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 15, ainda falando de Saul, diz que ele tinha medo de Davi. Ele tinha medo de Davi, ele tinha medo. Ele vivia do seu medo, ele era abastecido pelo seu medo, que o levava ao rancor, que o levava ao ódio, aos sentimentos de vingança, de revanchismo. Medo não é uma coisa boa. O medo impõe sobre a pessoa um cárcere que a impede de ser aquilo que Deus pretende que ela seja. Olha que frase linda! O medo impõe sobre a pessoa um cárcere, um cativeiro que a impede de ser aquilo que Deus pretende que ela seja. Tem gente que não avança, que não vai para frente, porque vive enclausurada pelo medo. Ela não corresponde ao plano e ao propósito de Deus, que a criou para ser um instrumento de bênção, para ser alguém maravilhoso, alguém maravilhosa nas mãos do Senhor. Tem gente que não avança, que não vai. Por quê? Porque ela está trancada ao medo. O medo é falta de perfeição no amor. Segundo a primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 18, diz que aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. E nós precisamos buscar essa perfeição, e só tem um jeito de alcançar a perfeição, que é jogando fora esse medo. Medo não presta, medo não é bom, medo não edifica, o medo só atrasa a nossa vida, o medo só nos deixa fora do plano e do propósito do Senhor. Quem teme, quem tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Então você sabe o caminho, você sabe o que tem que fazer. Eu não estou aqui pregando, ensinando você para te machucar, para te ferir, mas eu estou aqui profetizando na sua vida libertação e cura, restauração em nome do Senhor. Você não precisa viver com isso. Você não precisa viver com medo no coração. Tem pessoas que eu conheço que estão paralisadas, estão há anos trancadas dentro de um poço de medo. Não avançam porque têm medo. Não conquistam porque têm medo. Medo do amanhã, medo do futuro. Tem gente que fica guardando dinheiro. Por quê? Porque tem medo. Medo de ficar doente, medo disso, medo daquilo. Usufrua, querido. Usufrua dessa vida linda e maravilhosa que Deus tem te dado. Viva intensamente cada minuto, cada momento. Celebre a vida, celebre as boas notícias, celebre dentro da sua casa, faça da sua casa um lugar de celebração, não um lugar de morte, um lugar de xingamento, de carranca. Não, faça da sua casa um lugar de alegria, um lugar onde as pessoas gostem de estar. Eu sempre falo que eu gosto de sair, mas eu gosto mais de voltar para casa. Por quê? Porque eu tenho uma esposa linda e maravilhosa. Porque eu tenho uma esposa que me espera, que me abraça, que me beija. Eu tenho uma esposa que celebra comigo as pequenas alegrias. Eu tenho meus filhos lindos, maravilhosos, criados dentro da igreja, sendo bênção, sendo instrumento nas mãos do Senhor. Agora vai chegar a minha netinha, Alice, coisa linda. Estou celebrando a vitória que Deus tem dado ao Rafael e a Sara. Eu não vejo a hora
de poder pegar minha netinha e sair caminhando com ela, passeando, eu escutando ela me chamar de uou e de vovô. É muito lindo isso, é muito maravilhoso. Por que não celebrar? Por que não se alegrar? Por que ficar vivendo de um passado fétido, de lembranças de remorso, de dor? Ah, eu fui machucado lá, eu fui ferido lá, ah, eu não perdoo. Gente, é tão bom, é tão maravilhoso nós vivermos sem tudo isso. Então a pessoa, ela pode ser guiada pelo seu sentimento de culpa, ela pode ser guiada por raiva, ela pode ser guiada por rancor, ela pode ser guiada por medo, e ela pode ainda, em quarto lugar, ser guiada pelo materialismo. Gente, como isso está sendo comum nos dias em que nós estamos vivendo. Algumas igrejas têm enveredado por esse caminho, acentuando o material em detrimento do espiritual. A Bíblia fala de um jovem rico em Mateus capítulo 19, do verso 16 até o verso 22, um jovem que foi procurar o Senhor Jesus e lhe perguntou: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado com o fazer. E o Senhor Jesus disse para ele: olha, se você quiser ser, eu já falei esses dias aqui sobre isso, ele preocupado com o fazer e o Senhor Jesus ensinando ele a ser. Se você quiser ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Esse mandamento não é para você sair dando tudo que você tem. O que o Senhor Jesus estava fazendo era testando aonde estava o seu coração, aquilo ao que o seu coração estava arraigado, porque eles começaram a falar sobre mandamentos. Ele: não, eu tenho obedecido, eu tenho cumprido os mandamentos. E aí Jesus entra no principal de todos os mandamentos: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então muitas vezes o material, ele ocupa tanto o centro e o trono da vida da pessoa, que a pessoa deixa de viver para acumular, ela deixa de viver para ter, ela não faz uma viagem porque ela não quer gastar, ela não usufrui de um final de semana maravilhoso. Por quê? Porque ela está apegada àquele dinheiro que muitas vezes fica ali guardado no banco, se é que tem no banco. Materialismo, pessoas presas a coisas, casas, carro, propriedades, encontram satisfação somente no ter. Quanto mais tem, maior é a sua satisfação. A Bíblia fala de um exemplo em Lucas capítulo 12, de um homem que confundiu posses com felicidade. Ele tinha vários celeiros atulhados, e um dia ele disse: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir os meus celeiros. E quando você escuta ele falando assim, ou lê ele falando assim, você fala: meu Deus, o cara converteu, o cara mudou. Ele fala: não, eu vou destruir os meus celeiros, eu vou construir maiores ainda, e eu vou encher os meus celeiros, e aí eu vou dizer à minha alma: regala-te, ou seja, aproveita a vida, porque tens muitos bens acumulados. E aí a voz do Senhor vem e diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Uau! Louco! Essa noite vão pedir a tua vida, a tua psique, o teu fôlego. E tudo aquilo que você tem preparado, para quem vai ficar? Para quem será? Essa é a grande questão. Tem gente que não aproveita a vida porque está apegada àquele dinheiro guardado. Dinheiro foi feito para você usufruir com a sua casa e com a sua família. Foi feito para você celebrar. Eu tenho insistido isso dentro de casa, eu tenho insistido isso na igreja, para que as pessoas, eu não estou dizendo que tenham que aproveitar a vida, não é essa a questão, mas aproveitar a vida com decência, com amor, com moderação, investindo no reino, fazendo o reino crescer, abençoando a sua casa, abençoando sua família. Não tem coisa mais satisfatória para um pai do que investir as suas finanças, do que investir as suas posses na vida de um filho, na vida de uma filha, ver esse filho progredir, ver esse filho avançar, se tornar alguém querido, alguém importante na vida, não é mesmo? Então nós podemos fazer grandes coisas com aquilo que nós temos. Pessoas que são guiadas pelo sentimento de culpa, são guiadas pela raiva, são guiadas pelo rancor, são guiadas pelo medo, são guiadas pelo materialismo e, por fim, gente que é guiada pela opinião dos outros. Uau! Se eu fosse você, eu fazia assim. Ah, mas eu no seu lugar, eu agiria dessa maneira.
Esposas que não avançam porque vão pela opinião do marido, marido que não avança que vai pela opinião da esposa, filhos que não avançam porque vão pela opinião dos pais. E assim nós vamos caminhando, parentes que ficam dando pitaco, vizinhos que olham por cima do muro e falam: vizinho, se eu fosse você. Parentes, vizinhos, amigos, professores, gurus, guias, mestres, tantos e tantos e tantos. E a palavra nos ensina no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da morte, da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Antes disso ele disse: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E esse salmo tão conhecido da palavra nos abençoa de uma maneira tão tremenda. Seja guiado pelo Senhor. Tenha o Senhor como seu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele guiar a sua vida, deixa Ele te guiar aos pastos verdejantes. E se nós tivéssemos mais tempo, nós poderíamos falar sobre o Salmo 23 inteiro, porque é um salmo maravilhoso. Fica como tema, fica como tarefa para você, antes de você deitar, antes de você dormir, leia o Salmo 23 e aproprie-se das verdades que ali estão contidas. Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te adorar, porque tu és o nosso pastor, tu és o Senhor das nossas vidas, tu és aquele que nos toma pela mão direita e nos guia por caminhos aplanados, por caminhos de justiça. Tu és aquele que nos leva às águas de refrigério, às águas de descanso, aos pastos verdejantes. Tu és aquele que nos cobre de bondade e misericórdia, que certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Abençoa esta casa, abençoa esta família, orando sempre no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem na graça do Senhor Jesus. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão, restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração, em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra,
céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom